E por quê? Acho que por que é tão importante a gente falar da juventude envolvida com pautas sociais? Né? E, assim, existe um limite para esse envolvimento com as pautas sociais de transformação social? Eu poderia deixar a Carol falar primeiro, porque eu acho que ela tem mais propriedade para falar disso do que eu, mas aí eu já vou aproveitar aqui e falar um pouco, assim, eu não sei se a gente trabalhar com limites, a gente vai estar desperdiçando as oportunidades de servir mais efetivamente as pessoas que nos cercam. Mas a base e o princípio do amor ao próximo é o que deve direcionar toda a nossa conduta e envolvimento com as pautas sociais. Porque mais do que eu pensar em querer ter um papel importante na sociedade, do que eu ajudar algum grupo minoritário, por exemplo, do que eu atuar em diversas frentes de grupos que são perseguidos, são marginalizados, a gente entender que o princípio cristão de amor ao próximo é o que deve conduzir, nortear todo o nosso comportamento. Então, acho que a gente precisa orar muito e pedir o direcionamento de Deus para entender aonde exatamente Ele quer que a gente se envolva e o porquê. Talvez a gente não tenha essas respostas todas, mas Ele vai dar o direcionamento para a gente se envolver em algumas coisas. Eu sinceramente acho que a gente não consegue se envolver em todas as pautas sociais hoje, a gente não tem tempo para isso. Mas eu sei que o Senhor tem preparado, Ele tem conduzido a caminhada, a nossa caminhada, para servir de uma maneira efetiva, de uma maneira mais profunda, a alguma área específica dentro da sociedade também, de poder ser significativo para as pessoas que estão ao nosso redor. A igreja, ela precisa voltar, e aí esse assunto é algo que precisa estar em voga nas reuniões congregacionais. A igreja precisa voltar a ter relevância social. Talvez a gente tenha se preocupado, passou os últimos anos se preocupando com toda a parede da igreja, com decoração, talvez com eventos internos, mas a gente parou de olhar para a comunidade que cerca a igreja e de perceber que a gente está ali por uma razão, de que a gente precisa provocar nas pessoas que estão ali o sentimento de que a igreja está servindo aquela comunidade, de que ela está ali para servir, que ela pode a qualquer momento ser procurada, que ela vai ter à disposição para servir a comunidade. A gente precisa voltar a entender, enxergar a igreja também com esse papel social, e entender que a gente faz isso não necessariamente por um incentivo político, mas por realmente priorizar o princípio do amor ao próximo, do amor a Deus acima de todas as coisas, do amor ao próximo. Amar como Jesus nos amou. E é isso. Acho que a primeira coisa, pegando o gancho do que o Fred está falando, é a gente desassociar que pautas sociais são pautas políticas, né? Eu acho que eu costumo dizer que não existe nada no mundo que fique sem alguém assumir, sabe? Então, as pautas sociais, elas deveriam ser uma vertente da igreja, da intervenção da igreja. Como a igreja negligenciou isso na sua história de alguma forma, alguém assume esse papel e acaba se tornando um papel muito político. Então, já passou da hora da gente trazer para as igrejas essa reflexão de como igreja, qual é a resposta que Deus quer dar a essas necessidades a partir da sua palavra, usando a sua igreja. Então, precisa vir à tona, a gente precisa discutir quais são os cenários da nossa comunidade que precisam ser olhados por nós como resposta, e a gente precisa trazer isso à luz, né? Eu acho que todos esses temas precisam vir para a luz de Cristo, para que nessa luz a gente descubra qual é a intervenção necessária a gente precisa tomar. E essa coisa do limite, eu acho que não tem que ter um limite, o limite cada pessoa estabelece, né? O que não dá é para a galera ir sem base bíblica, sem uma fundamentação bíblica, querer se envolver e, em vez de trazer a diferença,
em vez de influenciar, ser influenciado. Né? Então, eu acho que é isso, assim, é você se aprofundar e entender em Deus qual é o papel social da igreja, porque a igreja tem um papel social e a gente não pode negligenciar isso. Então, eu acho que é muito importante a gente trazer essas reflexões e entender que as juventudes hoje, cada vez mais, gritam por espaços. Né? A gente vê o movimento de um engajamento da juventude maior com essas causas sociais. A gente, como igreja, vai acolher essa demanda e trazer isso para a luz da Bíblia, para a verdade da Bíblia, ou a gente vai negligenciar isso e dizer que esse não é um papel da igreja? Eu acho que a gente tem que decidir qual caminho a gente vai tomar. E sobre pautas sociais, ó, eu sou a chata do livro, viu, gente? Eu indico um livro muito bom, muito legal, que é o Justiça Social, do Tim Keller. É um livro maravilhoso, que vai falar muito sobre o papel social da igreja, sobre os versículos que trazem a pauta das viúvas, dos órfãos, dos necessitados, como igreja a gente responde a isso, o que é essa justiça social. Então, eu super recomendo a leitura e trago essa reflexão de que está em pauta, está aí, e a gente precisa saber se a gente vai se envolver com isso, trazendo as respostas bíblicas e as verdades bíblicas sobre, ou se a gente vai continuar fazendo de conta que isso não tem a ver com a gente e deixar que cada vez mais pessoas que não partilham e professam a nossa fé tomem conta desse cenário. Pode falar. Eu queria aproveitar aqui e falar de um projeto que a JBB desenvolve chamado Pés no Arado. Inclusive, em janeiro, a gente vai estar, eu acho que pela primeira vez na história, fora das linhas territoriais brasileiras, lá no Paraguai, realizando esse trabalho em parceria com a Junta de Missões Mundiais, Voluntários Sem Fronteiras. E aqui queria já parabenizar o trabalho que nossa coordenadora Jéssica e também a líder da Coordenadoria de Missões, a Brenda, tem desempenhado, tem trabalhado para que esse projeto aconteça em janeiro. Essa é uma das coisas que a gente faz lá. Então, aí você que está nos assistindo, que nunca participou de um PES ou já participou, os que já participaram sabem do que eu estou falando. Aqueles que não participaram, fica aqui o convite e o incentivo para que vocês participem, porque dentro de um projeto missionário como esse, Pés no Arado, a gente também deixa claro para aqueles que estão participando que a gente tem um papel social a desempenhar e que a gente pode fazer diferença naquela comunidade, além de levar a luz de Jesus, o Evangelho, as boas novas de salvação, a gente pode deixar também ali uma marca de um trabalho significativo e relevante para a sociedade, em ações práticas, e o Senhor também exige que a gente faça e pense, se comprometa com essas coisas. Então, Pés no Arado 2024 está pertinho. Conto com vocês, com as orações daqueles que não vão poder ir, com aqueles que estão aí pensando e já se inscreveram. Continuem trabalhando para que a gente possa impactar a vida dos paraguaios.